Estamos aqui pela onda amiga e gostosa, pela nossa querida TV Horizonte, né? Pela tela da TV Horizonte, nesta tarde gostosa desta terça-feira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Pois é, nós estamos aqui e você sabe, você pode usar o nosso WhatsApp para denúncias, 99680-2910, 99680-2910. Ou aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que aparece na sua tela. Vocês podem acompanhar a gente pelo canal, pelo canal 30.1 HD TV Digital e também pelo YouTube TV Horizonte Oficial. Pois é, diz que dificilmente as pessoas acreditam em promessas, né? E às vezes até projetos futuros. Mas nós tivemos aí, foram colocados em asta pública a rodovia 381 de Belo Horizonte até Governador Valadares, que é a 381. Antigamente a rodovia era 262 que ia até João Monlevade e embora para o Espírito Santo, mas agora resolveram trazer 381, que já existe entre Contagem e a cidade de São Paulo, e agora a 381 se estende entre Belo Horizonte e Governador Valadares também. Só que é chamada Rodovia da Morte. E aí o governo privatizou a estrada, já tem uma empresa que aceitou, né, a privatização, concorreu e ganhou para administrar a estrada da entrada de Caeté, a Serra da Piedade, até Governador Valadares. Mas não aceitou o trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Esse trecho ficou com DENIT e o governo federal é que vai ter que fazer a desapropriação. Porque a desapropriação é cara. Então, naturalmente, a empresa que ganhou a concorrência da 381, né, não aceitava, né, e o governo foi obrigado a retirar o trecho entre Belo Horizonte até a entrada de Caeté, na Serra da Piedade, porque as empresas não se interessavam por causa do custo das desapropriações de tantas invasões que foram feitas ao longo da rodovia entre Belo Horizonte até a cidade de Caeté. Sabe quantas famílias só de Belo Horizonte terão que ser reassentadas? São 900, que vão ali da Vila da Luz, né, da chamada Vila da Luz, até a divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia. Só Belo Horizonte. Aliás, a Prefeitura de Belo Horizonte chegou a comprar um terreno para assentar esses moradores, né, esses invasores, que estão lá, são famílias, mas são invasores, invadiram as margens da rodovia, né? E ninguém se incomodou, porque o terreno era do DNR, depois foi para o DENIT, e ninguém deu bola para isso. A Prefeitura de Belo Horizonte também, bolufas, é coisa do DENIT, nós não temos nada com o DENIT, não é verdade? E aí foi deixando o pessoal, só que tem que depois o preço é para todo mundo. Todo mundo vai pagar um pouquinho dessa conta, né? Desse desvelo, né? De não olhar para essas coisas, né? Infelizmente. E agora são 900 famílias. O terreno que a Prefeitura de Belo Horizonte negociou com o DENIT antes, né? Prefeitura de Belo Horizonte, governo federal e etc. E arranjou um terreno para colocar essas 900 famílias. Sabe o que aconteceu? Demorou fazer, naturalmente, tirar os moradores das margens da rodovia. O que aconteceu? O terreno lá também foi invadido, cheio de moradores. Foi para lá, cada um fez o seu barraco e tal. Está lá uma favela, no terreno que a Prefeitura comprou. Então, é um problema grave. E agora o Tribunal de Contas da União está pedindo, o tribunal está pedindo à Prefeitura de Belo Horizonte, dando prazo a ela, para que ela mostre onde serão reassentados as 900 famílias entre Belo Horizonte e a cidade de Santa Luzia, porque depois de Santa Luzia tem Santa Luzia e tem a cidade de Sabará, que vão ter também que arranjar terrenos para reassentar os invasores que estão à margem da rodovia até quase a cidade de Caeté. Então vocês vejam bem que o desleixo, né, a falta de interesse, a mesma coisa acontece aqui em Belo Horizonte, às margens onde vai passar o metrô entre o Calafate até o Barreiro. Eu lembro que
o CBTU, quando era dirigido pelo Luiz Otávio Mota Valadares, o Ziza, né, começou a fazer as obras da linha 2, entre o Calafate e o Barreiro. E aí, deixou tudo pronto, né? As pontes foram feitas e etc e tal, e claro que entrou um novo governo, que era o governo do Lula, depois de Fernando Henrique, tinha que dar sequência. No governo Lula, o metrô de Belo Horizonte não andou um metro, e nem no governo Dilma também não andou nem um metro, né? O que aconteceu? As margens, o local que foi preparado para receber as linhas do metrô, né, foram invadidas pelos moradores. E um outro problema social, tirar os moradores de lá. Infelizmente, né? Se na época, o prefeito da época, quem era o prefeito da época? Era o Célio de Castro. Mas ele era contra o governo federal. Então, ele não teve nenhum interesse em não deixar que as pessoas ocupassem, né, a área de passagem da linha do trem, né? E aí, o que está acontecendo? Aconteceu? Está aí, está cheio de barracão lá, e agora para tirar o povo. É uma dificuldade, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Mas agora nós vamos falar sobre o Banco Central, que está aí com um projeto, né? Um projeto não, um esquema para devolver dinheiro que for esquecido nas contas bancárias. Quem vai conversar conosco sobre isso é o Newton Lopes. Newton. A nova funcionalidade do Banco Central permite que os valores esquecidos nos bancos sejam recebidos automaticamente pelos correntistas. Os valores esquecidos em contas bancárias no sistema Valores a Receber, o chamado dinheiro esquecido. A novidade deve facilitar o procedimento aos correntistas. Com a solicitação automática de valores, o cidadão não vai precisar consultar o sistema de tempos em tempos e não terá que registrar manualmente a solicitação de cada valor esquecido vinculado ao nome. Com a nova funcionalidade do Banco Central ativa, ou seja, os valores esquecidos estornados automaticamente, o correntista não receberá avisos do Banco Central de que há algum valor a ser devolvido. Então, lembrando, os correntistas devem acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br, repetindo, valoresareceber.bcb.gov.br. Depois de entrar no site, o cidadão deve fazer o login com sua conta gov.br. Em seguida, o correntista deve habilitar a solicitação automática. Se houver valor a receber, eles serão enviados por Pix para as chaves que são cadastradas no CPF. A nova função não está disponível para empresas, apenas para pessoas físicas. O Banco Central informa que instituições financeiras que não aderirem ao termo de devolução via Pix vão continuar exigindo a solicitação manual. Lembrando que a solicitação manual também se aplica às contas conjuntas. Repórter Newton Lopes. Pois é, Newton, olha, esse negócio de... Tem gente que vai lá no Banco Central e olha, tem lá R$1, às vezes 60 centavos, 80 centavos esquecidos lá numa conta qualquer. Eu fico me lembrando aqui que eu, quando comecei a declarar imposto de renda na década de 70, né, quando eu tive o primeiro emprego formal, né, eu comecei a declarar imposto de renda e a gente fazia aplicação num tal de fundo 157. E eu fui fazendo aplicação no tal de fundo 157. Não, isso é muito bom, daqui um dia você vai ter um dinheiro bom e tal. E fui aplicando no fundo 157. 30 anos depois, né, 40 anos depois, eu fui chamado pelo Banco Real, na época, né, para ver, porque tinha um fundo 157 meu lá que eu não resgatei. Aí eu fui lá correndo, falei assim, deve ser um bom dinheiro, né? Sabe quanto que era? 80 centavos. Não compensou nem ir ao banco naquele dia, viu? É isso aí. Agora vamos falar com a nossa Letícia Bessa, diretamente lá da redação da Rede Catedral. Letícia, boa tarde. Boa tarde, Assir. Boa tarde aí a turma do Ei Gente. Olha, falando aí em desânimo, né, Assir, porque não achou quanto dinheiro você esperava lá na conta. É verdade. A gente tem uma outra notícia meio desanimadora. Minas Gerais confirmou o primeiro caso de gripe aviária em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas o vice-governador, Matheus Simões, garante que o Estado está tomando todas as providências para que haja contenção, né, da gripe aviária, da gripe nas aves. O Estado publicou um decreto de situação de emergência, mas garante que estão sendo tomadas todas as medidas e que essa contaminação ela foi em aves ornamentais, quer dizer que não são as aves que são criadas para consumo. Então, por isso, ele garante que não tem nenhum risco para consumo, nem de aves e nem de ovos.
Em vídeo divulgado hoje nas redes sociais, o vice-governador também pediu para que as pessoas que, porventura, encontrem aves mortas em algum lugar, não toquem nessas aves, mas que chame a vigilância sanitária. Vamos acompanhar. Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em virtude da detecção de um caso de gripe aviária em um pássaro ornamental. Eu queria deixar claro duas coisas. Primeiro, que todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com o emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Não há risco de contágio humano a partir do consumo de carne ou de ovos. O risco existe para aqueles que convivem com as aves confinadas. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental, o contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias, é um risco que infelizmente acontece e, repito, todas as providências estão sendo tomadas. A gente sabe que este é um momento que para cidades que vivem da questão de exploração de aves e ovos, é um momento difícil, complexo, mas nós estamos certos de que o INMA e de que toda a nossa estrutura, inclusive policial, estando à disposição das autoridades federais e estaduais, todos os riscos serão debelados. É um momento de cautela e é por isso que eu repito, qualquer pessoa que encontre uma ave morta, não toque na ave. Chame a vigilância sanitária para que ela possa fazer o recolhimento e para que os exames possam ser processados. É isso, né? Assim, isso então a aí. gente precisa tomar todos os cuidados aí, ficar em alerta, né? Não ficar preocupado aí no momento, mas ficar de olho, né? Assim. É isso aí. E, inclusive, essa região do centro-oeste de Minas, porque Matheus Leme já começa o centro-oeste, que começa aqui em Betim, Joatuba, Matheus Leme, Itaúna e etc., Divinópolis, já é o centro-oeste de Minas, né? E normalmente é um local, uma região de muitas granjas, né? E de muitas empresas que não só abatem os frangos, né, para consumo humano, como também de ovos, né? Mas, segundo o nosso vice-governador, né, as aves migratórias, né, fazem essa contaminação, elas saem de um lugar por outro e podem trazer uma contaminação, embora estas aves sejam aves especiais, não são aves de consumo, né? Vamos esperar que... e o grande problema é o seguinte, né, que os produtores de frango em Minas Gerais, né, principalmente do centro-oeste de Minas, já estão sentindo os efeitos dessa gripe aviária que deu lá no Rio Grande do Sul e que, naturalmente, a exportação da carne de aves aqui, que sai de Minas Gerais, já foi prejudicada. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos.
Pois é, e você pode ligar para Oral Sim, tá aí na sua tela, né? 21 17 3300. Você pode fazer uma ligação agora. Eles atendem você agora. E aí você vai marcar uma consulta. A consulta é totalmente gratuita, né? E eles vão identificar os problemas de sua boca e ver qual tipo de serviço que terá que ser feito na sua boca e pode ser até um implante dentário, né? É isso aí. Na Oral Sim você faz todo o seu tratamento dentário, desde uma simples limpeza de dente até um implante dentário. A Oral Sim fica ali na Pedro II, esquina com a rua Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás e também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Tem Oral Sim. Nesses dois endereços você tem Oral Sim, para você conversar. E outra coisa, né? Se você é advogado, a Oral Sim tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil e todos os advogados, não só os advogados, mas também os seus dependentes, têm descontos especiais na Oral Sim. Tá legal? 21 17 3300, é só ligar. 21 17 3300. Olha, terça-feira a gente sempre fala de economia aqui no Ei Gente e a jornalista Suelen Ongando vai conversar conosco a respeito do Dia do Consumidor e Dia Livre dos Impostos. É isso, Suelen? Ei, você sabia? Ei, você sabia que no dia 29 de maio a gente celebra duas datas importantes para a sua saúde financeira? É o Dia Nacional do Consumidor e também o Dia Livre de Impostos. Uma data para lembrar que você tem direitos e também deveres na hora de consumir. Durante o Dia Livre de Impostos, muitos produtos são vendidos sem tributos embutidos. E é uma forma simbólica, mas poderosa, de mostrar o quanto a gente paga de impostos em quase tudo que consumimos, de alimentos a eletrônicos, do combustível até o café do dia a dia. A ideia não é incentivar o consumo desenfreado, mas provocar uma pergunta importante. Você sabe quanto está pagando de impostos em cada compra? Ao mesmo tempo, o Dia do Consumidor reforça que temos o direito à informação clara, à proteção, gente, contra abusos e à qualidade dos nossos produtos e serviços. Mas isso só funciona quando conhecemos e exigimos esses direitos. Consumir com consciência é mais do que uma escolha. É um ato de cidadania. É saber questionar e agir. E agora me diz, você sabe quanto de imposto você tem pago aí no seu café do dia a dia? Espalhe essa reflexão, não é mesmo, Acir? Ei, você sabia? Nós aqui pagamos impostos, por exemplo, o sujeito compra o carro, ele paga o imposto, porque a fábrica, se você for ver quanto que custa o carro que você comprou por 130 mil reais, você vai ver que o carro custou, o preço dele foi 60 mil, 50 mil. O resto tudo imposto, né? Aí você entra no carro, coloca a gasolina. A gasolina custa 3 e pouco. A gasolina que é vendida para os postos de gasolina é 3 e pouco. Você vai pagar 6, quase 6, 7 reais, etc. O negócio é assim. Quando você compra qualquer outro produto, lá na fábrica, lá o cara que produz, por exemplo, você vai comprar um arroz. O produtor de arroz vendeu o arroz para a empacotadora. Aí ele paga imposto. Depois a empacotadora vende para o atacadista, paga imposto. O atacadista vende para o comerciante, o supermercado, paga imposto. E você, quando compra, está pagando imposto. Então, veja bem, a cadeia de pagamento de impostos é muito grande. Então, para você ver o dia sem imposto, é ótimo, né? Você saber que se você não estivesse pagando imposto, você estaria pagando muito mais barato. É isso aí. Mas agora, vamos novamente à nossa redação. A Letícia Bessa falando conosco aí da redação da Rede Catedral. Letícia. Oi, Acir. Pois é, a notícia agora é da morte de uma idosa, a idosa de 75 anos. O pessoal que acompanha aqui o programa vai se lembrar que comeu uma torta de frango numa padaria do bairro Serrano e agora o óbito foi confirmado pela família. Ela comeu um pedaço de torta de frango comprada nessa padaria, ela, a sobrinha dela de 23 anos e o namorado da sobrinha de 24 anos. A sobrinha e o namorado estão ainda em tratamento, eles estão em situação estável, saúde estável, mas ainda com oscilações.
A Prefeitura de Belo Horizonte disse que ela não tinha alvará de funcionamento, a padaria não tinha alvará de funcionamento, inclusive não tinha nem pedido para entrar com o processo no sistema de cadastro. A Vigilância Sanitária interditou a padaria, a Polícia Civil conversou com o dono e também com o padeiro que fez a torta, mas eles foram ouvidos e liberados. Não tem ainda nenhum registro, a polícia não identificou nenhuma possibilidade de contaminação. Então agora eles estão avaliando, né, nem contaminação e nem botulismo, que é uma doença neurológica causada, por exemplo, pela contaminação de alimentos. Então, agora é aguardar, né, ver o desdobrar dessa história. Pois é, Letícia, eu vou me lembrar aqui de um caso que eu testemunhei, né, de uma padaria que tinha a sua vitrine com vários pães. E eu cheguei e olhei para a vitrine. Quando eu vi para a vitrine, tinha 2 ratos, né, consumindo os pães que estavam ali na vitrine. Quer dizer, a pessoa tira o pão lá do forno da padaria e coloca na vitrine, né? Então tinha 2 ratos. Aí eu assustei quando vi 2 ratos, falei, opa, tem 2 ratos aqui e tal. Aí foi aquela confusão toda e tal. E por causa disso, ninguém mais comprou nada na padaria. Você imagina que essa torta pode ter sido colocada numa vitrine, um rato chegou lá, deixou urina, deixou alguma coisa, né? E está todo mundo contaminado, infelizmente, né? Isso acontece, né? Pela falta de higiene e de fiscalização, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma fiscalização muito grande, mas só fiscaliza quem é legal. Se você tem uma padaria, você paga os impostos, você está todo legal, tudo registrado, tudo direitinho, o fiscal vai lá. Se tem uma padaria que não está legalizada, não tem nada, não está legalizada perante o fisco, perante a prefeitura, nada, não vai ser fiscalizado, só vai ser fiscalizado que está legalizado. Então, você imagina, né, que a padaria não estava legalizada. E a gente vai ficando cada vez com mais medo, né, Assir, de comer verdade. fora de casa. Muitas pessoas, por exemplo, vão no restaurante, já não come nada que é cru, salada, por exemplo. Aí a pessoa vai na padaria, já fica com receio de fazer um lanche. Aí vai só restringindo o caminho, né, Assir? É uma sorte, né, que a gente tem que ter, né, de comer em certos lugares, né? Veja bem o centro de Belo Horizonte, o centro antigo de Belo Horizonte. Você vê aquele restaurante, aquela coisa. Já passou a noite ali na rua, você vê alguma coisa? É ratazana para lá e para cá. Será que lá dentro do restaurante o pessoal está olhando direitinho? Infelizmente, né? Você tem que julgar na sorte, né? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, são 17 horas e 29 minutos, pois é. E se você quer mandar uma mensagem aqui para a nossa televisão, você usa o nosso WhatsApp, 99680-2910. Vamos agora falar de um assunto muito delicado que envolve separações e disputas na justiça, e principalmente o impacto disso nas crianças, né? Que é a lei a chamada lei da alienação parental, né? Que foi criada para proteger, mas hoje está no centro de uma grande polêmica. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Que é um assunto muito interessante, porque quando os casais se separam, né, tem a chamada, essa coisa que envolve as disputas, né, que é a lei da alienação parental. Depois nós vamos explicar isso direitinho. Mas antes, vamos à redação da Rede Catedral com a Letícia Bessa. Letícia. Assir, o destaque agora são os casos de coqueluche que dispararam no país, estão agora preocupando, né, o Ministério da Saúde. Só em 2024 já foram registrados mais de 7 mil casos. E agora, só em Belo Horizonte, foram 376 casos positivos, isso no ano passado, também uma morte confirmada para a doença. E aí a gente pensa, mas esse ano então já estabilizou? Não, até agora já foram 116 casos em BH. Então é um alerta aí para a equipe de saúde, principalmente porque é uma doença prevenível e prevenível com vacina. Então as pessoas podem se vacinar na infância, então essa proteção já vem cedo. Para crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade já podem receber, são 3 doses aí, portanto, e depois mais 2 doses de reforço, aos 15 meses, aí 1 ano e pouquinho, e também aos 4 anos de idade. É uma vacina de graça, né, Assir, que está aí nos postos de saúde, de graça para todas as crianças até os 5 anos e em todos os centros de saúde da capital. Então, é uma doença que não precisa voltar, não precisava ser destaque agora nos noticiários, né, Assir?
É verdade. E eu digo isso a você o seguinte, eu lembro que eu nasci num lugar muito pobre que não tinha essas vacinas naquela época. Depois vieram essas 3 vacinas, né, que a criança normalmente toma quando nasce, né, sai do hospital já vacinada, né, e depois tem o chamado reforço. Então hoje não era para nós estarmos convivendo novamente com tudo isso, né? Coqueluche era coisa do passado, né? Fora de moda, né? Assim? Fora de moda, né? É isso aí. Pois é. Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcia, se você está com naturalmente, queimação urinar, dores, né? Está na hora do pílulas de Lúcia, são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias ou drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se você quer enviar uma denúncia ou reclamação da sua rua, do seu bairro, ou seja, manifestar sobre uma situação que está incomodando você e a sua comunidade, mande um vídeo para o nosso quadro, conta para a gente pelo WhatsApp 31 99680 2910 ou aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. Você chama e nossa equipe vai lá conferir, tá legal? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, nós voltamos aqui pela TV Horizonte e vamos falar daquele assunto delicado que eu comecei a dizer a vocês sobre as separações, o que envolve as separações entre homem e mulher e principalmente o impacto disso nas crianças com a lei da alienação parental, que foi criada para proteger, mas hoje está no centro de uma grande polêmica. Vamos acompanhar os detalhes com a nossa repórter Erlane Grace. Erlane, conta pra gente. Pra gente. Olá, Cir. Olá, você que nos acompanha no Ei, gente. Quando os pais se separam, nem sempre a relação com os filhos continua saudável. É aí que entra um termo cada vez mais comentado, alienação parental. E para entender melhor essa polêmica, eu converso agora com a advogada Liz Santiago. Doutora, para começar, o que é na prática alienação parental? Bom dia. Alienação parental seria uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, praticada geralmente pelo genitor ou pelos cuidadores principais da criança, então podem ser os avós, os tios, os vizinhos, e com o objetivo de mesmo prejudicar o convívio social daquela criança com a família. É uma interferência e a lei foi criada para isso, para coibir esse tipo de atitude e evitar que a criança sofra interferências psicológicas e prejuízos emocionais quando tiver esse tipo de tratamento. Certo, a lei foi criada em 2010, não é isso? Exatamente. E por que essa lei tem sido tão criticada e o que propõe esse projeto de revogação? O projeto propõe extinguir a lei, né? Fazer com que ela não seja mais válida, porque observou-se um mau uso das pessoas nos processos judiciais. Esse tipo de processo geralmente acontece enquanto os casais, os pais, né, estão se divorciando ou estão passando por alguma situação difícil ou quando há uma disputa de guarda sobre a criança ou o adolescente. Então as pessoas costumam usar esse processo no intuito de prejudicar os genitores, prejudicar um ao outro. E esquecem que o ponto principal de todo esse problema é a criança que tem que ser protegida. Então houve um mau uso e os legisladores resolveram, né, propor a revogação dessa lei. Certo, doutora. Então, revogar ou reformar, o que seria mais eficaz na proteção de crianças e adolescentes nessa disputa familiar? Eu acredito que a lei ainda tem uma importância muito grande justamente para proteger a criança, assegurar os direitos dela, colocá-la na família em um ambiente saudável. Então, para mim, a revogação não é a melhor opção. O que pode ser feito, na minha opinião, é reformar alguns pontos da lei para que sejam adotadas condutas de proteção da criança, que as instituições consigam analisar de forma mais prática e adequada as melhores soluções na família daquela criança, de acordo com cada caso, principalmente proporcionando acompanhamento psicológico, psicossocial, para que seja feito um aparato de proteção mesmo.
No fim, a gente vê que a prioridade ela precisa ser sempre da criança, né? Com escuta, cuidado e também responsabilidade. Com certeza. Obrigada, Alice, pelos esclarecimentos. Então, para saber o que pensa quem está na ponta, quem vive ou já viveu situações parecidas, agora nós vamos às ruas. Filho, ele não é só de um, ele é fruto de dois. Logo, um fogo cruzado não faz bem para a criança, no futuro, muito provavelmente vai gerar traumas, enfim. Totalmente inviável. E imaturidade também dos pais, né? Os adultos, em caso de separação não dá certo, tem que ter a maturidade suficiente para resolver tudo da melhor forma possível, sem envolver os filhos, né? Porque, na verdade, são vítimas daquilo que não houve no casamento. Isso é terrível, né? Porque pertence aos dois, então tem que ter essa conciliação com o filho, né? Essa presença, esse amor, né? Independente deles, né? Dos dois não estarem bem, mas a criança não pode passar por esse, né? Por esse momento. Por trauma, né? Conta pra gente. É isso aí, essa chamada de alienação parental é um negócio sério, né? Quando a mulher ou o homem, né, usa os filhos, né, para chantagear o outro, isso é muito difícil. Mas agora eu vou falar com a nossa jornalista Suelen Ogando. Ontem o Mercado Central foi palco da premiação dos vencedores da Comida de Boteco 2025. Beleza. A jornalista Suelen Ogando esteve lá e conta pra gente aqui o que aconteceu lá, Suelen. O clima foi de festa e celebração na grande final do Comida de Boteco em Belo Horizonte. Dono dos bares, jurados, imprensa e convidados especiais estiveram presentes, reafirmando a importância da cozinha popular e do encontro ao redor da boa comida. Os jurados Pedro Locha e Eugênia Diniz contam sobre a experiência gastronômica no evento. Foi tudo muito bom atendimento. Fui numa hora que estava mais tranquila, sabe, o ambiente, né? Cervejinha gelada, estava tudo ótimo, os aperitivos, tudo muito bem feito. Foi uma gratidão ser jurada num 25º aniversário do Comida de Boteco, né? A minha área, como está ligada à comidaria mineira, gastronomia, indústria, né, de alimentos, então acho que uma coisa buscou a outra. E os donos de bares participantes, o Matheus Hoffman, do Resenha da Nath, e a Cíntia Santos, do Bar da Cíntia, falam sobre a experiência em participar no evento. A minha experiência da minha esposa foi muito emocionante, foi uma surpresa para nós, nosso primeiro ano, foi super agradável, a gente foi muito receptivo com as pessoas, a gente teve todo o apoio do Comida de Boteco. Do início até agora, porque assim, que eu cresci muito, né, pessoas se tornaram clientes, de antes se tornaram clientes agora. A fundadora do evento, Maria Eulália Araújo, e a coordenadora do Comida de Boteco Nacional, a Isabela Ferreira, anunciaram os vencedores da noite. E o grande vencedor foi o Espetinho do Paulão, em que os donos Alexandre e Paulo de Almeida contam sobre a alegria de serem bicampeões. Eu estou emocionado, meu irmão também aqui. Nosso bar, ele é família servindo família. O que eu como na minha casa, os meus clientes comem também. Beleza, né? Eu falei da Sueli, a Sueli só participou, só comeu. É isso aí. Mas estou recebendo aqui o Alexandre de Almeida, sócio do Espetinho do Paulão. Você teve uma grata surpresa que um furúnculo seu, na hora do abraço, arrebentou na sua nuca? Ô, assim, boa tarde. É verdade, senhor. Eu falei com meu irmão, se caso a gente ganhar de novo o Comida de Boteco, você não me abraça, não. Hoje... Mas a euforia toda, ele me pegou pelo pescoço lá e acabou de arrebentar tudo, mas eu não senti nada, né? Mas teve bom, graças a Deus, deu tudo certo. Pois é. Escuta aqui, qual foi a diferença do Espetinho do Paulão para ganhar a Comida de Boteco? Bom, o Comida de Boteco é um evento que... Peraí, vamos esperar um pouquinho aqui, que você deu um problema no seu microfone. Eu vou chamar a nossa Letícia Bessa lá na redação, enquanto nós reparamos o microfone aqui do Alexandre. Vamos lá, Letícia? É assim, aí já dá notícia dando água na boca, né? Que judiação, assim, pois é. Agora, as informações para quem ainda não fez cadastramento biométrico. O TRE inaugurou hoje, lançou hoje mais um ponto de atendimento, dessa vez no Minas Shopping.
Então, quem passaram, não fez o cadastramento biométrico ainda, passou pelo estacionamento do Minas Shopping, vai encontrar o ônibus, chama TRE Aqui, lá no nível 2, no nível G2 do estacionamento do Minas Shopping. Então, quem não fez o cadastramento ainda deve aproveitar a oportunidade, principalmente para fazer fora de épocas de eleições, aquele alto movimento, quando o TRE faz convocações, vamos aproveitar para fazer com antecedência, né? O funcionamento lá é de segunda a sexta-feira, do meio-dia e meia às 5h30 da tarde. Então, o pessoal pode aproveitar, vai ali no centro de compras, vai aproveitar para resolver alguma coisa, já se organiza para fazer isso antes da alta temporada, né? Antes da convocação aí para esse serviço. E quem vai fazer o cadastramento biométrico, ou até já fez, mas quer aproveitar a unidade do TRE, pode para vários outros serviços. É o caso, por exemplo, olha, alistamento eleitoral, atualização, regularização, transferência e obtenção de segunda via, pagamento de multa e emissão de certidões, tudo isso pode ser feito nesta unidade, o TRE Aqui, que além do Minas Shopping, está em outros 4 pontos da cidade. Tem unidade no Lourdes, no Barreiro, no Mantiqueira, então as pessoas podem se organizar para incluir isso na rotina. É aquele recadinho que a gente coloca na porta da geladeira, né? Porque às vezes não é uma urgência, acaba não fazendo, deixando para a última hora e aí complica a vida. Então já coloca lá, vou passar no bairro tal, que é próximo do TRE, já se organiza, leva a carteira de identificação com foto e também um comprovante de endereço. São esses 2 documentos que precisa apresentar, tá? No caso de homens que buscam atendimento no ano em que completam os 19 anos, também precisa apresentar o comprovante de serviço de quitação militar. Então, todo mundo aí se organizar, aproveitar essa facilidade que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas concede aí aos cidadãos, aos eleitores e eleitoras de Minas. Pois é, se você está em dívida com a Justiça Eleitoral, está na hora de você quitar a sua dívida com a Justiça Eleitoral. Aliás, você disse aí, Letícia, que às vezes as pessoas, né, acham que não é uma coisa assim de muito urgente, que vai deixando para depois. É igual o caso do imposto de renda. Você sabia que se você não fez a sua declaração de imposto de renda, vence agora na sexta-feira, até às 11 horas, às 23 horas e 59 minutos. Depois você tem que pagar a multa, não é isso, Fico Letícia? alerta porque é exatamente isso, sexta-feira. Isso quer dizer, hoje já estamos aí na quarta, aqui, 3 dias para resolver esse problema que ainda não se organizou, né, Assi? Perfeito. Bem, eu vou continuar aqui com o Alexandre Almeida, sócio do Espetinho do Paulão. Nós começamos a conversar, afinal de contas o nosso microfone pifou e o Alexandre. Então, eu comecei a dizer que você, a hora que foi naturalmente comemorar, né, vamos dizer assim, o concurso que vocês ganharam da comida de boteco, o seu furúnculo arrebentou, né? Meu irmão, na comemoração, eu pedi para ele, não encosta a mão no meu ombro, não, pelo amor de Deus, está doente demais. Mas não teve jeito, na emoção, na hora. Pois é, agora eu quero saber, já com o espetinho do Paulão, vocês ganharam com espetinho ou com outro prato? Não, nós ganhamos com a vaca faladeira, é uma língua de boi recheada. Com bacon e cenoura, ao molho madeira, com 2 mini pão italiano com vinagrete de tomate e cebola, chimichurri de limão e azeite, mussarela em cima gratinada e manjericão desidratado. Tanta coisa, né? Para ficar bom. Primeiro você tem que furar a língua para recheá-la, né? Exatamente, recheadinha, limpinha, sucesso total. E o ano passado nós fomos campeão também com o boi bandido, que foi a costela bovina. Também foi o campeão do ano passado. Beleza, né? E vocês estão ali na Vila Ermelinda? Estamos na Ermelinda, na Álvaro Mata 1270. Álvaro? Mata 1270, Álvaro é Mata. A continuação da Pinheiros. Sei. Né? A Pinheiros vai até a Igreja Católica do bairro e seguindo vira Álvaro Mata. A Pinheiros fica no que nós chamávamos antigamente de Parque Riachuelo. Parque Riachuelo, exatamente isso. E depois que atravessa a Avenida Américo Vespúcio, já é a Vila Ermelinda. Né? Vila Ermelinda. Vila Ermelinda, sim. Beleza. Ou Nova Cachoeirinha, né? Como eles... Não, lá a Nova Cachoeirinha não é lá não. É só Nova Cachoeirinha, Ermelinda. Aliás, a própria Prefeitura de Belo Horizonte faz muita confusão com isso, né? Por exemplo, o Parque Riachuelo é da Avenida Pinheiros até a Avenida Antônio Carlos. Sim. É aquele pedaço. A prova que o campo do Parque Riachuelo era na rua Madureira, lá na frente da Rua Madureira, né? E aí,
Hoje você passa, por exemplo, na Avenida Antônio Carlos, ao ponto de ônibus de um lado é Aparecida, do outro lado é Cachoeirinha, tá certo? Do outro lado é Cachoeirinha, Sim. do lado de cá é o Parque Cachoeiro, né? Mas a própria prefeitura desconhece os bairros, né? E tudo virou Vila Maria Aparecida, que era muito pequena. Vila Maria Aparecida era um bairro pequeno, né? Mas por causa do ônibus, que o ônibus ia inicialmente na Vila Maria Aparecida, na Vila Aparecida, né? Na Praça Salerno, né? E depois virou tudo Aparecida, né? Lá agora dividiu tudo, né? A 7ª Seção, é Aparecida, é Bom Sétima Jesus. Seção, eu falei outro dia que era o bairro São Francisco antigamente. Virou 7ª Seção, Não, agora, Sumaré. Sumaré, você está do lado da rua é Ermelinda, do outro lado da rua é Nova Cachoeirinha. É verdade, né? Onde está o shopping, o Shopping Del Rey, era o Engenho Nogueira. Sim. Ali tinha o campo do Engenho Nogueira, justamente. Agora ali, fala que é Sumaré, né? Perto do Sumaré. Sumaré do outro lado, né? Sim. O Sumaré, eu sempre falo aqui, surgiu com a brincadeira do pessoal que ficava na Pracinha Aparecida, na Pracinha Salerno, né? Cadê o fulano? Fulano foi lá para o Sumaré. Começaram a chamar lá de Sumaré e virou Sumaré. Mas é um lugar bom, lá é muito bom de se morar. É um lugar Pois é. E hoje, né, vocês funcionam a que dia? Quais são os dias que vocês funcionam? Nós funcionamos de terça a sábado. De terça a sábado? De terça a sexta, das 17 às 23h30. E sábado, das 14 horas às 23h30. E aí, esse prato que vocês ganharam, o Comida de Boteco, ele está lá? Pode ser pedido qualquer dia desses aí? Qualquer dia ele pode ser pedido. Inclusive, amanhã já começa o concurso nacional do Comida de Boteco nacional, né? E você vai participar do concurso nacional também? Isso, nacional também, que é os campeões, né, de todos os estados e cidades vão participar do nacional lá em São Paulo. Em São Paulo. A gente recebe 3 jurados novamente nesse período, dia 1º de julho é a final em São Paulo. A final é em São Paulo? A final do nacional e em São Paulo. Quem ganhou vai levar a Comida de Boteco para São Paulo? Quem levar ganhou, o prato daqui, sim, o ganhador daqui vai para São Paulo. Daqui leva, de Belém leva para São Paulo, do Brasil inteiro. É mais ou menos 1.300 bares participantes. É isso aí. Isso é muito importante porque antigamente os bares e restaurantes, os botecos, né? Os botecos eram muito desprestigiados, né? Botequim era sinal de o quê? De o cara que não tinha nada para fazer ia para o botequim. Hoje não. O boteco é um negócio onde está a melhor gastronomia da cidade, não é verdade? Exatamente isso. E o meu bar é minha família servindo a sua família. Ambiente totalmente familiar, a gente não tem música ao vivo, não tem barulho, a música é baixa, ambiente. Deixa eu te contar uma coisa, você falou uma coisa impressionante, porque é ruim quando você chega num ambiente, num bar, num restaurante, que tem um cara cantando numa altura tremenda e você não pode conversar. Exatamente isso. Você senta no lugar, a música tem que ser uma música suave, gostosa, não é verdade? Que não incomoda o seu papo com as pessoas, né? Exatamente. Você tem que conversar com as pessoas até a imaginar que você não está escutando a música, né? Que não está te atrapalhando. Então, a gente pensou assim, família socializando, conversando, bater papo, e música é segundo plano. Quer ver música, vai em show. Se quiser, é isso aí, a música tem que ser uma música suave, que não incomoda baixinha, a pessoa. Exatamente. Aliás, o meu amigo Evandro Melo, que é um compositor, sambista, faz coisas lindas, maravilhosas, fez um samba, chama-se Filosofia da Mesa de Boteco, né? Justamente por isso que é na mesa de botequim que você conversa, que você troca ideias, que você reclama, né? Aliás, desabafa. O amigo é para essas coisas, é justamente isso aí, é uma mesa de boteco, né? Exatamente. O samba, amigo é para essas coisas, do Silvio Silva e do nosso querido e saudoso Aldir Blanc, né? A música é justamente isso, né? O cara é um cara reclamando com o outro, contando as histórias dele para o outro e etc e tal. O boteco tem muito disso, né? Porque se tem música alta, não tem bate-papo, né? Não tem bate-papo, você não conversa. E é uma barulhada incrível, incomoda, vê se tem uma criança, tem uma pessoa de idade, aí vai embora do seu bar, não vai ficar. E você era ali da região, vocês criaram o bar na região, vocês começaram ali? Sim, eu tenho 43 anos que moro na Ermelinda, e tudo começou com o meu irmão na carretinha de cachorro-quente. Eu trabalhava numa outra empresa, desliguei de lá e entrei na sociedade com ele. Comprei uma churrasqueira, montamos uma loja e foi devagarinho. Aí, graças a Deus, temos 3 lojas lá hoje, grandes. É um bar que todo mundo gosta de ir, é um bar super familiar. E foi trabalhando, fomos convidados em 2022 para participar em 23 do Comida de Boteco. Aí, na primeira participação nossa em 23, fomos vice-campeão. Aí na segunda participação ano passado, campeão, e agora esse ano, bicampeão. Então são 3 participações, vice-campeão, campeão e campeão. Beleza. Eu fico muito feliz com isso e saber que é a nossa região, porque eu nasci naquela região, né?
e saber que a comida de boteco, o campeonismo está lá. Está lá, colocamos no mapa Ermelinda, né? Vila Ermelinda. A Vila Ermelinda, né? A Vila Ermelinda que é servida de um ônibus, inclusive de um amigo meu, que é o Nilo Simão, que é o dono da Transimão, que faz lá, que faz Salgado Filho, Ermelinda, né? Antiga 2602, né? Assim. É isso aí. Tal. Então, como eu conheço muito a região, eu fico muito satisfeito, feliz, porque hoje a região tem muitos bares, restaurantes, né? Você hoje sai ali, antigamente você mal tinha um pão molhado no botequim, hoje você tem... É verdade. Antigamente era pão molhado no botequim. Verdade. Hoje você tem os restaurantes com coisa maravilhosa, como tem aí o Bar do Paulão, que tem essa maravilha de churrasco e pratos maravilhosos como esse que vocês ganharam aí, né? Sim. Nós temos variedade de 15 espetinhos, de pães de alho, porções, iscas de tilápia, pé de porco, joelho de porco, almôndega ao molho, rabada com batata, língua de boi recheada, costela. Todos esses pratos já participaram, todos os dias. Né? Não, tem todo dia, né? Só participou a maçã de peito. O que você tem lá de ter? Você tem rabada com pé batata, de porco? Pé de porco, joelho de porco. Joelho de porco. Maçã de peito com maçã batata. De peito com batata. Que foi a vice-campeã em 23. Tem a costela de boi. A costela de boi. Com mandioca na manteiga, a farofinha da casa. Tem a língua de boi desse ano. A costela de boi vem assada também? Não, cozida. É cozida, né? Cozida e o milho cozido no caldo da costela. O milho cozido. Eu faço muito isso. No eu caldo gosto da de fazer. costela. Gosto de fazer costela com milho cozido. Esse foi o campeão do ano passado. É uma delícia. Sucesso total. Você tem o cheiro do milho cozido no caldo da carne e a carne com gosto de milho cozido. Sim, ele pega o tempero, fica muito gostoso. Uma maravilha, né? Muito maravilha. bom. Pois é, Alexandre, eu fico feliz que vocês tenham ganho ganhado esse concurso do Comida de Boteco. Espero que vocês continuem faturando, né? Deus quiser. É isso aí, né? Deus quiser. Faturando, né? É a possibilidade de vocês se aperfeiçoar mais ainda, né? Com certeza. É isso aí. E daqui uns dias vocês estão... Praticamente hoje vocês só ficam nas mesas conversando com todo mundo, porque já tem o churrasqueiro, já tem o pessoal que trabalha. Não, assim, a gente serve mesa, a gente lava prato, faz de tudo um pouco. É porque está faltando, infelizmente, né? Eu acho que não é só meu caso, não. Faltando mão de obra, né, irmão? Não tem mão de obra, não tem. Ano passado trabalhamos com 25 colaboradores, esse ano com 15, e não tem. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, as pessoas não querem trabalhar. É verdade. Ou tem emprego demais aí e está sobrando, porque eu não estou entendendo. Pois é isso aí, mas todo mundo reclama, né? Todo supermercado está todo mundo pedindo. Sacolão, você passa na porta do sacolão, estamos contratando. Você passa na porta do supermercado, estamos contratando. Mas ninguém vai. É isso aí. Eu acho o seguinte, que antigamente a gente tinha, é um assunto até para a gente discutir, porque antigamente o menino aos 14 anos podia ter o primeiro emprego, né? Sim. E você podia empregar o menino de 14 anos que tinha já uma carteira de trabalho, era um salário de menor, hoje não se paga mais salário de menor, é um salário inteiro, né? Um salário mínimo inteiro. Então, você podia ter hoje os garotos de 14 anos já começando a trabalhar, né? Se interessado, né? A minha carteira de trabalho foi com 13 anos de idade, ter o cartão de PIS, eu era office boy na Sergel, na época, né? Era contínuo, no caso, contínuo, né? Falava. Eu tinha 13 anos, agora hoje trabalhar parece que é pecado, né? Você está sacrificando. Eu tenho um amigo aqui no Salgado Filho, o Clésio, que é alfaiate, e teve um garoto lá de 14 anos, chegou lá interessado em costurar. Aí ele pôs o menino rapidamente começou a fazer alinhavar e fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim, nossa, acho que vou ter aqui um futuro costureiro bom, aqui um futuro alfaiate e tal. Aí foi lá a fiscalização, e ele tentando legalizar o menino, a fiscalização foi lá multá-lo, né? Aí não pode. O menino foi pra rua, né? Não tem como. Podia estar trabalhando, né? Ó, assim, emprego tem, tá? Isso eu te falo, que só lá eu tô precisando de... Eu tenho as 4 vagas em aberto lá. Garçom, auxiliar de cozinha, quem mora na região... Puder até falar aqui, ó, se pode me procurar lá, tiver experiência, garçom, auxiliar de cozinha, espetinho do Paulão, pode passar lá que a gente conversa e vê o que se faz. Alexandre Almeida, um abraço para você, um abraço lá para o Paulão, os espetinhos de vocês, vocês que ganharam Comida de Boteco, parabéns, muito obrigado pela sua presença. Ó, sim, muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Alegria é nossa. Muito feliz de estar aqui. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente... Amanhã tem mais, estaremos aqui a partir das 17 horas com o nosso programa, tá legal? Agora nós vamos ter o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, e às 19 horas nós teremos o Placar Horizonte. Agora vamos rezar com Dom Valmor, Mãe Maria, até lá.